Amém? Só de igreja capaz de ser amém? Abra vossas Bíblias no livro de Atos, Atos capítulo 3, versículo 16. Atos 3, 3. Desculpa. Atos capítulo 3, versículo 3. Todos acharam? Amém? Amém. Que diz o seguinte: e ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, e levantou, e logo os seus pés e tornozelos fixaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta de Formosa do templo. E ficaram ali, cheios de pasmo e assombro pelo que lhe teria acontecido. Queria que vocês fechassem seus olhos e orassem em concordância comigo. Senhor Jesus, nosso coração está preparado para escutar a Tua palavra. Fala o que Tu queres e não o que eu preciso ouvir. Então, Senhor, nosso coração está preparado para escutar a Tua voz. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Esse versículo é um versículo bem conhecido, certo? Principalmente porque aqui diante de Atos dos Apóstolos, certo? Do livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos aqui diante de uma cena a qual era bastante comum na época, certo? Dos discípulos. Principalmente porque acho que vocês já escutaram muitas pregações falando sobre a questão dos vários rejeitados, ou então as pessoas que eram rejeitadas, certo? Eram pessoas que tinham acometido algum tipo de doença, ou então nasceram com algum tipo de doença, certo? E ele era totalmente escanteado perante a sociedade. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala a questão do nome marginal, certo? A gente já lembra logo de um modo meio pejorativo, ou seja, de um modo mais feio, em questão do sentido da palavra. Mas se caso a gente fosse pegar a etimologia, ou seja, o estudo da palavra, marginalizado nada mais é que está no canto da margem. Ou seja, aquele que não está inserido no meio da sociedade, mas ele está escanteado. Então ele está na margem da sociedade. Ele é um marginalizado. Então geralmente naquela época, quando tinha certas pessoas que tinham esses tipos de doença, seja lepra, como era o caso da mulher do fluxo de sangue, que no caso ela não poderia ser inserida no meio da sociedade, principalmente porque ela era acometida de uma doença, certo? Então, geralmente, essas pessoas ficavam escanteadas, então eram pessoas marginalizadas, pessoas que não poderiam ser inseridas diante do meio da sociedade, certo? Então, a única coisa que acontecia naquela época, e o mais comum, era pedir esmola ou então sustento. Quer um dos exemplos? Quando estava todo mundo depositando seus dízimos e suas ofertas, quando estava todo mundo mostrando que tinha dinheiro, mostrando para o pessoal o tanto que estava dizimando diante da casa do Senhor, então ofertando diante da casa do Senhor, veio uma viúva que foi lá e soltou as suas moedas, e Jesus disse assim: aquela sim, ela é bem-aventurada diante de todos, porque ela depositou
tudo aquilo que ela tinha e não os seus restos. Sabe por quê? Porque a questão das viúvas, quando não tinha questão de sustento, o que sobrava era o que era para viver a vida toda. Então aquela viúva, quando depositou diante do templo do Senhor, ela estava falando: Senhor, eu não tenho muita coisa, mas tudo que eu tenho, eu estou depositando diante do altar. Todo o meu sustento, tudo aquilo que eu queria que fosse para a vida toda, agora eu deposito diante do altar, porque eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. Então por isso que o próprio Jesus olhou para ela e disse assim: ela depositou mais que todo mundo que está aqui ao redor. Principalmente por isso, por conta da sua obediência. Então, aqui diante da história não é diferente. Então aqui nós temos a história de um homem que ficava todos os dias, ou então todos os cultos, sempre perto daquele templo, porque ia muitas pessoas adorar o nome do Senhor Jesus. Então logo, quando tinha muitas pessoas, ali seria um local, principalmente, que iria lucrar para ele, quando ele iria pedir esmola. Então era normal, todas as vezes que o pessoal iria passando, e ele ir lá e pedir alguma coisa que sobrasse ao pessoal. Porque esmola, eu sei que existe muitos significados, mas o significado de esmola aqui é restos. É aquilo que não vai fazer falta na vida de uma pessoa. Quer um exemplo? Doação só é doação quando aquilo que você tem iria lhe fazer falta, mas você quer abrir mão daquilo para doar para outra pessoa. Quer um exemplo? Digamos o seguinte: você sabe que você tem ali vários sapatos, mas você gosta de todos eles, mas você é capaz de abrir mão daquele sapato para abençoar um irmão. Isso é uma doação, porque você desapegou daquilo que você tinha, você desapegou daquilo que você ama, daquilo que você cuidava, daquilo que você apreciava, e deu para outra pessoa, deu de bom grado. Certo? É algo que para você, quando você olha a outra pessoa usando, você vai encher seu coração. Eu ajudei aquela pessoa. Mas a partir do momento que você não fez, que você simplesmente estava lá jogado, deixado de lado, nem você mesmo quer usar e dá para outra pessoa, não é doação, é esmola. Porque para você não vai fazer falta. Sabe o que é que você está falando diante disso? É que é o seguinte: eu não usaria, mas eu acho que tem pessoas que usariam isso. Mas se você não usaria, então para que você vai doar ou dar para outra pessoa, sabendo que é algo que nem serve para você, e porque serviria para outra pessoa? Estou falando isso na questão de estado, certo? Na questão de estado de coisas. Porque geralmente, quando a gente tem alguma coisa que nós não usamos, que já está velho, a gente sempre pensa: eu tenho que dar para outra pessoa. Mas se está velho, e por que dar para outra pessoa? E por que não dar aquela coisa nova que você tem, que você ama, e doar para outra pessoa? Porque não doar o melhor e doar aquilo que você nem sequer consegue usar? Então, se para você é algo que não vai lhe fazer falta, é algo que você despreza, mas mesmo assim você quer passar para outra pessoa, esse é o sentido de esmola que era colocado aqui. Então, a gente está falando aqui do lado negativo, enquanto a palavra esmola, certo? Então, quando ele pedia um esmola, ele estava querendo dizer o seguinte: vocês que esbanjam tanto em questão de riqueza, eu quero apenas aquilo que você nem sequer se faz falta, que para você não faz falta nenhuma, porque você tem e esbanja isso. Então eu queria isso. Por isso, o sentido da palavra que eu quero falar para vocês é: o que é que vai prevalecer? Será que é o poder de Cristo, ou será que é principalmente os costumes mundanos? Sabe por que quando eu estou falando costumes mundanos? Porque quando Lucas ele vai começar a escrever aqui em Atos dos Apóstolos, ele fala: como de costume, aquele homem estava à porta, pedindo-lhe esmola. Ele deixa isso bem claro. Era um costume que tinha na época. Era um costume que tinha entre o povo. Era um costume que tinha perante todo mundo que seria marginalizado, ou seja, colocado à margem, principalmente da sociedade. Mas também era de costume daquele povo
ir ao templo todo bem trajado. Era de costume daquele povo não saber o Deus que ele adorava. Era de costume daquele povo nem sequer olhar para aquela pessoa que estava à margem da porta. Era costume daquele povo ir todos os dias adorar a um Deus que nem ele mesmo conhecia. Jardiel, você está julgando isso porque você olhou e vê que tem um homem marginalizado que está na frente da igreja. Não, eu estou julgando isso principalmente pelo aquilo que Pedro e João pregou diante de toda a sinagoga, diante de todo o templo. Certo? Porque principalmente quando todo mundo ficou maravilhado, principalmente com o que tinha acontecido, Pedro olhou diante do povo assim: por quê? Porque vocês adoram ao Deus que faz inúmeras coisas? E por que vocês não adoram de todo o coração? Foram vocês que crucificaram Jesus, que um dia foi dado para vocês. Foram vocês que negaram a Cristo. Logo, eram pessoas que estavam indo ao templo de costume, mas ao mesmo tempo, pessoas vazias. Eram pessoas que estavam indo para o templo, mas era acostumado a dar esmolas. Quando a gente vai falar esmola, não é apenas esmola enquanto dinheiro, é esmola. Tudo que sobrar meu eu dou. É esmola de adoração. Dou tudo só pela metade, não faço quase nada. É esmola enquanto dinheiro que sobrar eu dou. É esmola enquanto serviços do Senhor. O que der para fazer eu faço. É esmola enquanto adoração. Se der para me adorar hoje eu adoro. É esmola enquanto tempo. Eu vou para o culto, mas eu só vou ficar sentado. É esmola diante do Senhor. É esmola. Você está oferecendo, não é sua melhor adoração. É esmola diante do templo. Talvez a gente possa olhar e dizer assim: mas por que aquele povo dava esmola para aquele homem que estava marginalizado? É porque era de costume dele. Não era esmola enquanto dinheiro, era esmola enquanto a tudo. Ei, sabe o que o templo está cheio? Sabe do que os templos estão cheios? Estão cheios de pessoas vazias e que oferecem esmolas diante do Senhor. Por isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 3, ele diz o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Quando, pois, derem esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas diante das sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu fores dar esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Por isso que eu falei para vocês os dois sentidos em questão de esmola. Estou falando aqui do modo pejorativo, do modo mais ruim. Quando Jesus ele foi principalmente falar para aquele povo, ele estava querendo dizer o seguinte: vocês, quando forem dar alguma coisa, se vocês querem dar alguma coisa para alguém, não precisa ficar anunciando a todo mundo o que você está oferecendo. Não precisa ficar mostrando a todo mundo o que é que você está dando. E sabe quando ele fala o seguinte, tocar a trombeta, é como se você estivesse dizendo o seguinte: olha, aqui tem uma pessoa precisando e eu estou dando. Olha, tá vendo aqui esse sapato aqui, ó, vai para tal fulano de tal, porque ele está precisando. Não precisa. Sabe por quê? A Bíblia mesmo diz: vocês não devem juntar tesouros na terra, mas tesouros no céu. Ele fala: para que declarar? A partir do momento que você declara, que fala que deu alguma coisa, aquilo que era para ser tesouro torna-se esmola diante da presença do Senhor. Então é esses os dois sentidos enquanto esmola. Esmola enquanto tesouro, que é aquele que não é esbanjado para todo mundo, é uma doação para alguém. Esmola enquanto resto,
enquanto coisa que não vale nada. Por isso que o Senhor disse para vocês, se caso vocês declarar para todo mundo o que vocês estão dando, então para vocês, o galardão já foi dado. Não adianta. Ei, quando você fizer alguma coisa, não precisa mostrar que você está fazendo. Se você quer adorar, não precisa mostrar para ninguém que você está adorando. Apenas adore ao Senhor. Apenas faça diante do Senhor. Ei, torne-se tesouros diante da casa do Senhor, e não apenas esmolas, restos diante da casa do Senhor. Sabe por quê? Talvez a gente lembra de um templo e logo a gente imagina logo o nosso templo, a nossa igreja, ou então as outras igrejas, porque era costume ter culto naquela época. Era de costume todo mundo ir glorificar o nome do Senhor Jesus. E também era de costume ter principados de questão da sinagoga e também fariseus diante daquela época. Então aqui Pedro e João não estavam diferente. Ele não estava sendo julgado apenas por aqueles que estavam ainda a adorar o nome do Senhor Jesus, mas também estava sendo julgado pelas pessoas que queriam ir de encontro com a palavra do próprio Jesus. E é isso que Atos mostra. Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, não é apenas para propagar alguma coisa que foi feito, mas é para mostrar que as tentativas de Satanás não prevalecem contra a igreja. É para mostrar que mesmo o Senhor perseguindo, a igreja, ela vai continuar resistindo e crescendo diante da palavra do Senhor. Atos começa com uma igreja cheia do Espírito Santo. Logo depois começa com uma igreja sendo perseguida, porque os seus discípulos estavam propagando a palavra do Senhor Jesus. Aqui é um dos, porque não foi apenas aqui que os discípulos eles foram perseguidos. Se caso você for ler Atos dos Apóstolos, você sempre vai ver uma pessoa que propagava a palavra do Senhor, propagava a palavra de Jesus Cristo, e ele foi apedrejado, como foi o caso de Estevão. Uma pessoa foi morta a fio de espada. Então é normal. Mas acima de tudo, sabe uma das coisas que alegra quando você vê Atos dos Apóstolos? É que mesmo sendo perseguido, mesmo sendo caluniado, mesmo principalmente tentando calar a voz da igreja, tentativas em vão, porque a obra do Senhor sempre cresce. A igreja não para de crescer, a igreja não permanece calada, mas ora incessantemente na obra do Senhor Jesus. É isso que Atos dos Apóstolos mostra. Sabe o que eu estava começando a pesquisar? É porque ele fala, e todos adoravam. Porque aquele homem, quando ele foi curado, ele não estava esperando a cura, porque ele era acostumado a receber esmola, restos. Então, o que ele teria que esperar, principalmente do homem do Senhor, era restos, esmola. E ele diz, não é ouro e nem prata que vai fazer você sair de onde você está, mas é a presença do Senhor. Eu não posso oferecer ouro nem prata para você, mas o que eu tenho eu replico para você, o que eu tenho eu transmito para você. O que eu tenho é a palavra do Senhor, é a presença do Senhor, e isso eu passo para você. Seja curado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que começa a lembrar? Que os discípulos, eles escutaram a pregação de Jesus. Porque em certas ocasiões, o próprio João começou a falar assim, porque tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E não foi sobre outro nome que ele falou e ele replicou em questão da presença. Ele disse, tome a presença. Mas não é qualquer presença, é a presença de Jesus Cristo de Nazaré. O que eles adoram a um Deus desconhecido, eu adoro a um Deus que tem nome. O que eles adoram a um Deus que nem sabe o que é que vai fazer, eu adoro um Deus a qual simplesmente transmite a presença do Senhor, a qual cura, salva e liberta. O que eles adoram a um Deus desconhecido, eu adoro a um Deus que tem nome, e esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Logo os discípulos, eles esperavam, e toda a igreja, uma adoração. Eu até
coloquei aqui, o nome da adoração no grego é teila, que é uma adoração principalmente que é voltada à ação, mas é uma adoração sincera. É como se fosse uma adoração de gratidão, que você chora, se derrama. Essa era a adoração que ele esperava da igreja. Mas a adoração que ele viu foi uma adoração falsa. E sabe o que eu lembro, principalmente? Eu lembro daquilo que o profeta Jeremias, ele começou a dizer: esse povo, ele proclama a presença do Senhor, mas o seu coração está distante de mim. Sabe o que é? Esse povo, ele honra a boca, ele me honra com os lábios, mas o coração, a sua atitude, tudo que eles fazem é totalmente incompleto, é tudo esmola, porque o seu coração está distante de mim. Não é adoração sincera, eu não recebo adoração sincera, é adoração de todo o coração. Por isso que os discípulos, eles sentiram a vontade de falar a mesma pregação que depois Estevão, ele iria fazer, trazendo todo o fato histórico, desde o lado de Moisés, até quando crucificaram o próprio Jesus. Foi quase a mesma pregação que eles falaram diante do templo. É porque vocês desviaram seus corações, aquilo que vocês estão fazendo não é uma adoração sincera, é esmola diante do Senhor. Vocês podem não ter oferecido esmola para esse homem, mas vocês oferecem esmola diante do Senhor. A gente vê a mesma coisa, a mesma indignação de quando Jesus, ele começa a pregar lá em João 6 e começa a pregar sobre a palavra da vida, e principalmente quando Jesus, ele começa a dizer: eu sou o pão da vida, quem come ou bebe de mim jamais terá fome ou sede. E o pessoal começa a questionar: mas cadê o pão, Jesus? Mas cadê o pão, Jesus? Jesus, eu tenho fome, cadê o pão, Jesus? E ele olha para a multidão e diz: para vocês não tem pão, porque eu sou o pão da vida. E todo mundo volta atrás. E Jesus olha para os discípulos assim: e vocês? Essa palavra ofende? Vocês estão com fome? O que é que vocês querem de mim? Porque o que eu ofereço é para que vocês tenham oração e também a adoração sincera diante de mim. O pão da vida é um pão espiritual, não é um pão carnal. A água da vida é uma água espiritual, não é uma água carnal. Então, o que é que vocês preferem? Vão voltar igual os outros que nem sequer entenderam o que eu quis dizer? Ou vocês vão continuar com a mesma pregação? Porque se isso vos ofende, então volta diante igual a multidão. E os discípulos começaram a dizer: para onde eu vou, Senhor, se eu sei que somente Ti tem a palavra de vida eterna? Sabe por que Jesus estava indignado? Porque diante da multidão, muita multidão perseguia Ele, andava junto com Ele, mas não entenderam que o próprio Jesus era Filho do Deus vivo. O próprio Jesus era o pão e a água da vida. Algo simples. Então, aqui diante do templo, nós temos pessoas que não veio procurar aquele que faz o milagre, mas eles vieram procurar o milagre. Eles não vieram procurar aquele Deus que faz a providência, eles vieram procurar a própria providência. Quer um exemplo? Se caso você veio para cá, principalmente com um único foco, que sua família vai ser liberta, você não veio como resultado, você veio esperando que o Senhor liberte sua família, liberte o seu marido. Se você está precisando de dinheiro, você veio procurar um Deus que simplesmente Ele restaura suas finanças. Ei, mas deixa eu dizer um negócio para você: tudo isso tinha que ser resultado de adoração. É você adorando e sua família vai ser liberta. É você adorando e o Senhor abre portas e janelas. É você adorando e Deus faz inúmeras coisas. Não é procurar o Deus provedor, não é procurar a providência, é procurar o Deus provedor. Não é procurar libertação, é procurar o Deus que liberta. Não é procurar o resultado,
é procurar o produto. O produto é Jesus Cristo. O que é que você veio procurar hoje? Sabe o que eu estou querendo falar para vocês hoje? Hoje é Santa Ceia. Um dos princípios da Santa Ceia é: analise o homem após si mesmo. Se analise. O que é que você veio procurar hoje aqui no culto? Se você veio com esse sentido que você está procurando, principalmente você veio todos os cultos e sua casa vai ser liberta, sinto muito em dizer, mas pouquíssimas vezes quem já vem com esse propósito cessa e cai. Sabe por quê? Porque se decepciona em algo que ele mesmo criou. Você criou o Deus da providência. Você criou um Deus que liberta. Não é o mesmo Deus que é pregado diante da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus principalmente que age com o céu, mas com aquele que busca de todo o coração e rasga o céu à força. Então mude sua concepção. Venha para os cultos porque você acredita que o seu marido vai ser liberto. Mas ele sendo liberto ou não, você continua com a mesma adoração. Você vem aos cultos porque você acredita que o Senhor vai restaurar sua finança. Mas enquanto Ele não faz, você adora ao Senhor, restaurando ou não. Tudo isso é resultado diante do Senhor. Então, aqui, Pedro e João, ele quebra os costumes. O costume da época é dar esmola aos marginalizados. Pedro, ele não dá esmola, ele dá tesouro. O costume da época é chegar no templo, ficar lá quieto e esperar acontecer alguma coisa. Não, ele fala: eu vou pregar, em meio a todo esse silêncio, eu vou falar da palavra do Senhor Jesus, em meio a tudo isso, eu vou falar. Por isso que ele é indagado perante aos fariseus que está naquela época, que estava naquele local. Então ele começa a questionar: como foi que você fez isso? Você está blasfemando contra o Deus de Moisés. E ele fala assim: mas vocês também nos blasfemaram. Não tem essa parte quando Jesus, ele parafraseia aquilo que Jeremias disse, quando ele fala que o povo está distante. Uma das indagações dos fariseus daquela época é dizer assim: por que os teus discípulos sentam na mesa, começam a comer e não lavam as mãos igual é de costume da época? Jesus, ele bem simples, ele começou a dizer: e vocês, por que vocês descumprem a lei do Senhor? A lei do Senhor não é honrar o pai e a mãe? E por que vocês descumprem com o que vocês fazem? Então o que é mais correto? Será que é não lavar a mão ou desonrar pai e mãe e ter vidas curtas diante da terra? Porque vocês proclamam o nome do Senhor Jesus com a boca, mas o coração de vocês estão distante. É a mesma coisa que Pedro e João, ele começou a questionar o pessoal. Então por quê? Por que vocês dão esmola? Não é esmola apenas para um mendigo marginalizado. Não. Por que vocês dão esmola diante do Senhor? Por quê? Porque vocês vêm aos cultos e nem sabem ao Deus que você está adorando. Então aqui, nós temos uma briga entre costumes mundanos, entre costumes que tem naquela época e principalmente a palavra do Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus. Sabe por quê? Diante daquela época, tinha que seguir protocolos. É desse jeito, pronto e acabou, não se muda, é algo imutável, não se adora ao Deus do jeito que você está adorando, é ao Deus que Moisés um dia pregou. Esse Jesus não é para ser pregado aqui. E João e Pedro, ele sai maravilhado, ele sai lá com vários questionamentos, mas ele sai maravilhado, sabe por quê? Porque ele não ofereceu esmola diante do reino do Senhor, ele ofereceu tesouros. O que ele tinha para fazer, ele fez. O que ele falou com o mendigo, ele disse assim: eu não tenho ouro
ouro nem prata, mas eu tenho a presença do Senhor. O que ele falou para a multidão? Vocês são hipócritas, porque vocês falam tanto que proclamam a presença do Senhor, mas vocês estão dando esmola diante do Senhor. Esse mesmo questionamento, e vocês vão se analisar, eu levo para vocês. O que você tem feito diante do reino do Senhor? Será que você tem oferecido esmolas ou tesouros diante do Senhor? Sabe uma das coisas que eu falei no teatro, os jovens eles sabem? Eu falei o seguinte: o nosso teatro nós vamos falar que o Senhor vai voltar. Mas cadê a geração que proclama a volta do Senhor Jesus? Cadê? Eu mostrei a ele um vídeo de uma criança falando que é adoração. Não é adoração que você chega no culto, levanta as mãos e fala: veneramos Deus, veneramos Deus, veneramos. E a criança fala: a adoração é aquela adoração que a gente se mexe e fala: Jesus, o Senhor vai voltar. Jesus, você é bem-vindo aqui. Jesus, eu estou aqui para te adorar. É essa adoração, é uma adoração sincera. Sabe por quê? E no final de tudo a criança ainda fala: porque Jesus um dia voltará. Jesus um dia voltará. Todos os cultos nós falamos isso. Jesus um dia vai voltar. Mas quem é que está proclamando isso? Quem? Foi isso que eu falei no teatro. Eu falei assim: vocês querem apresentar o teatro de qualquer jeito, ou vocês querem entender exatamente o que é que vocês estão pregando? Será que vocês estão oferecendo tesouros, ou será que estão oferecendo esmola culto após culto? Culto de Santa Ceia após culto de Santa Ceia. É tesouros ou é esmola? Essa é a análise que você vai fazer. O próprio Paulo, ele passou por isso. Lá em Atos capítulo 17, 23, ele passando por Atenas, ele disse o seguinte: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar a qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honra, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Esse Deus que vocês tanto proclamam, esse Deus que vocês procuram saber quem foi que fez os céus e a terra, o ar e tudo que nele há, esse Deus para você é um Deus desconhecido, mas para mim ele é um Deus real, e é esse Deus que eu anuncio para vocês. Ei, o mundo, ele está proclamando e principalmente esperando a manifestação do povo de Deus, mas cadê a manifestação? Então saia daqui com isso. Sei que às vezes a gente vem para o culto esperando que seja uma palavra que vale abençoar, ou então uma palavra que seja a questão de profecia, falando que o Senhor vai lhe dar alguma coisa. Mas hoje é uma palavra de exortação. Analise vocês mesmos. A gente fez campanhas aqui. A gente não fez somente a campanha aqui na igreja, como também fez campanha lá na outra, na congregação. E uma das coisas que eu falei lá foi isso. Eu disse: não faça igual os outros, que achava que tinha que se prender a costumes antigos para poder adorar o nome do Senhor Jesus. Aonde a adoração tem que ser algo espontânea e de todo o coração. Então hoje é culto de Santa Ceia. Analise vocês a si mesmo. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Já ia esquecendo. É você que não conhece a Jesus e que hoje quer dar um passo de fé. Eu queria que você levantasse sua mão, que a gente vai orar por você. Mais uma vez, você que não conhece a Jesus ou então está afastado diante da palavra do Senhor, eu queria que você levantasse sua mão, que a gente vai orar por você, se você quer voltar aos braços do Senhor Jesus. Amém? Pode vir. Aplauda mais forte o nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Rivaldo. Estenda suas mãos para cá. A missionária Fabiana vai orar, certo? Pelas essas vidas. E mais uma vez, a gente tem que acreditar o seguinte: nós temos que oferecer tesouros diante do reino do Senhor. Amém?
Amém, igreja? Bata mais palma para Jesus. Porque 2 almas se rendem hoje aos pés do Senhor. Vamos impor nossas mãos e vamos orar para que o Senhor possa abençoar essas almas. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te apresentamos agora, Senhor, 2 almas diante do teu reino, perante a tua presença. Deus, que o Senhor venha, Pai, ajudar essas pessoas a caminhar na tua presença. Deus, que o Senhor venha fortalecer. Deus, que o Senhor venha livrar, Pai, de todo mal, Pai, escrevendo, Pai, o nome deles no livro da vida. Senhor, abençoa este jovem, abençoa essa mulher, Senhor, que está agora diante do Senhor, Pai, te pedindo perdão, Senhor. Abençoa, perdoa os pecados, Senhor, dos teus filhos. O Senhor tão misericordioso, Senhor, que deu a oportunidade deles estar aqui e proclamar o teu nome e se render nos teus pés. E nós te pedimos, Pai, e agradecemos por estas almas que o Senhor resgatou perante a tua palavra, porque o Senhor diz que o Senhor zela pela tua palavra, e aqueles que ouvem nunca voltam vazio. E a tua palavra está aqui diante do Senhor. A tua palavra está aqui. 2 almas se renderam aos teus pés, Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essas 2 almas. E assim eu oro por elas. Em nome de Jesus, a igreja diga. Aplauda ele, aplauda ao Senhor, porque ele merece. Aplauda ao Senhor.